A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus é fiel, seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Ivanildo Gabriel e aqui, todos os domingos, nós estamos subindo um vídeo com a Escola Bíblica Dominical, baseado na CPAD, e a revista da CPAD deste ano está com um tema muito lindo e muito prático para nós. A supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Então, se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, comente aqui ao final desta aula, fique até o final, porque hoje o tema é muito importante. Aqui na lição 5 de 30 de janeiro de 2022, nós vamos aprender como ler as Escrituras. É um tema muito importante. Então, fique até o final. Comente no final também. E encaminhe para pessoas que você também sente que precisa de uma lição dessa, de uma palavra dessa. Amém? Então vamos à aula. Aqui, o texto áureo dessa lição 5, como ler as Escrituras, está em Atos, capítulo 8, versículo 30. Diz assim: E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes tu o que lês? Isso está em Atos capítulo 8, versículo 30. Verdade prática. As técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis. Por isso, não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. Muito importante isso, irmãos. Há técnicas de interpretação, mas só a Bíblia é infalível. As técnicas não são. Então vamos lá para a leitura bíblica em classe. Está em Atos, capítulo 8, do versículo 26 ao 30. Diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o que era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes tu o que lês? Olha que coisa linda aqui. Então o Espírito Santo foi lá, incomodou, falou com Filipe para ele ir correndo ali para a banda do sul. E ali havia um homem que estava curioso, que estava sedento em conhecer a Deus. Ele era um homem muito importante. Era o superintendente da rainha dos etíopes. Então aquele homem era muito rico. Ele era um homem muito bem estruturado, estava ali no seu carro. Devia estar muito bem vestido. Ele foi a Jerusalém para adoração. Então ele já tinha esse fervor no coração de adorar ao rei dos reis, de adorar a Deus. Mas aqui vem uma pergunta muito simples de Filipe. Você está entendendo o que você lê? Ele estava lendo Isaías. Então muitas vezes nós vamos à igreja adorar ao Senhor, vamos à igreja adorar os reis dos reis, mas é necessário que nós tenhamos uma interpretação correta da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Nós precisamos entender o que nós lemos. Não devemos apenas ir e deixarmos com aquele que está ministrando a palavra a responsabilidade de nos trazer toda a interpretação. É claro, Deus vai usar aquele que está trazendo a palavra para te trazer, te iluminar, trazer para você algo do céu na sua vida. E aí você vai ter a interpretação ali daquela pessoa. Mas em casa você também tem o dever de ler a Bíblia e de interpretar. E você vai interpretar segundo
o que você quer ou segundo o desejo do seu coração. Não, nós precisamos interpretar segundo as Escrituras Sagradas, segundo o que o autor das Escrituras Sagradas, que é Deus, quer nos passar. Amém? Então vamos dar a introdução. Então, na introdução, nós vamos ver que a leitura e o estudo das Escrituras são um dever e um privilégio. Por isso, temos que zelar pelo conhecimento bíblico e estar conscientes da necessidade de aplicar o texto sagrado em nossas vidas. Tiago alerta que devemos ser cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Isso está em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Nesta lição, veremos a importância dos princípios basilares da interpretação bíblica. E o primeiro inciso está em: a Bíblia precisa ser interpretada. A importância da exégese. O termo exégese vem do grego ex, traduzido como fora, e iagen, com o sentido de guiar. Literalmente significa guiar para fora. Isto é, extrair a intenção das palavras de um texto. Assim, o alvo da exégese é deixar que as Escrituras digam o que o Espírito Santo pretendia no seu contexto original. Dessa forma, para não fazer o texto significar aquilo que Deus não pretendeu, é necessário um minucioso exame das Escrituras. Nós podemos ver isso em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Por exemplo, os estudos das línguas bíblicas, dos fatos da história, da cultura e dos recursos literários usados no texto sagrado cooperam na compreensão do real significado das palavras inspiradas. Isso está em Efésios, capítulo 3, versículo 10 ao 18. Então aqui, irmãos, nós vamos verificar que a exégese aqui é muito importante na interpretação, uma técnica, porque você vai extrair para fora aquilo que está dentro da Bíblia. E como nós fazemos isso? Nós devemos olhar para o contexto daquela época. Nós devemos olhar aqui, para o que o autor queria dizer naquele fato, naquilo que ocorreu, naquela história contada. E essa história contada é muito importante para nós. Isso vai trazer para nós a interpretação do que ele estava querendo dizer ali, para aquele povo, e o que ele está querendo dizer para nós, o que Deus está querendo dizer para nós. É necessário que ao ler a Bíblia, nós tenhamos esse cuidado. Mas antes de abrir a Bíblia, antes de você querer ler a Bíblia, é necessário que você peça instrução, orientação para aquele que escreveu a Bíblia. E muitas vezes nós, até eu mesmo, abro a Bíblia e vou ler a Bíblia. E é muito bom, né, ter Bíblia de estudo. Eu recomendo a você que você também, se não tem, venha a adquirir uma Bíblia de estudo, porque ela vai te ajudar muito na interpretação. Mas antes de nós lermos a Bíblia, nós precisamos pedir orientação do Espírito Santo. Deus, faça uma breve oração dessa forma. Deus, me dá a interpretação do que eu vou ler agora. Dessa permissão para mim, Deus, para que eu abra a sua palavra e leia e entenda o que realmente Deus quer falar comigo, o que Deus falava com aquele povo e o que Deus quer falar comigo. Eu quero entender da tua palavra. E Deus vai te dar essa sabedoria, vai te dar essa interpretação, porque Deus ama a quem busca a Ele. Amém? Vamos aqui para o item 2, as limitações dos leitores. Nesse aspecto, é preciso reconhecer que toda vez que lemos a Bíblia, estamos interpretando. Isso porque todos os leitores são também intérpretes. Isso também está em Daniel capítulo 9, versículo 2.
O problema dessa constatação reside nas ideias que trazemos conosco antes mesmo de começarmos a leitura da Bíblia. Isso está em Efésios capítulo 4, versículo 22. Por conseguinte, nem sempre o entendimento daquilo que lemos reproduz a verdadeira intenção do Espírito Santo. Isso está em 2 Pedro capítulo 3, versículo 16. Em virtude dessa nossa inclinação pecaminosa, que nos induz ao erro, isso está em Romanos capítulo 8, versículo 7, precisamos usar métodos sadios que nos auxiliam na interpretação das Escrituras. Isso está em Romanos capítulo 12, versículo 2. Essa é uma nobre tarefa atribuída a todo salvo em Cristo Jesus. Está em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13 e também Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Então aqui, irmãos, está aqui a nossa responsabilidade de saber as nossas limitações, de conhecer que nós temos uma natureza falível, que erra, que falha, e que a nossa interpretação ela pode ser falha, ela pode ser inclinada para o erro, ela pode ser inclinada para os nossos desejos. Nós podemos ler muito bem um texto bíblico e pegar aquele texto e colocar segundo a nossa interpretação, segundo aquilo nos beneficia. E nós não devemos pegar o texto e ler segundo essa inclinação, segundo aquilo que vai nos beneficiar, mas segundo aquilo que Deus quer que nós aprendamos. E esta é a verdadeira interpretação. Nós temos que conhecer as nossas limitações. Muitas vezes, ao ler um texto, nós vamos querer ter uma tendência para que aquele texto, se for um texto de correção, não seja para nós mesmos. Se for um texto de orientação, talvez a gente já tenha aquela orientação. Mas repare bem que todo texto da Escritura é inspirado pelo Espírito Santo. E quando você lê esse texto, se você ler um texto de correção, de repente você precisa corrigir em algo. De repente você precisa reconhecer que você precisa ser orientado um pouquinho mais naquele ponto. Mesmo que você tenha já esse conhecimento, mesmo que você já tenha sido orientado naquele ponto, de repente você fala, mas eu não preciso ler isso, porque eu já fui orientado, já sei, eu já faço isso aqui. Leia novamente, porque a palavra ela se renova a cada dia na nossa vida. Você nunca vai ler um texto e aquele texto ele lido novamente, ele vai ter a mesma função em você. Deus ele sempre fala com você de uma forma nova. Você pode reparar isso. Você com certeza já teve essa experiência. Então, que nós possamos ter essa visão da nossa limitação. Amém? E possamos ser humildes também para aceitar as correções e as orientações que tem na Bíblia. E não só as palavras de vitória. Amém? Aqui nós temos vamos para o item 3, a natureza das Escrituras. Nesse ponto, ratificamos que a necessidade de a Bíblia ser interpretada acha-se na natureza da própria palavra de Deus. Como já estudado, o texto bíblico foi escrito majoritariamente em duas línguas distintas, hebraico e grego, no período aproximado de 1600 anos, por cerca de 40 autores, que viveram em épocas e culturas diferentes, particularidades que não podem ser ignoradas. Dentre tantas, podemos citar as narrativas, as poesias, as crônicas, as profecias e as parábolas, que precisam ser interpretadas sob a orientação do Espírito Santo, observando as regras gramaticais e o contexto histórico e literário de quando foram redigidas. Nós podemos verificar isso em Mateus capítulo 5, versículo 18. Então aqui, irmãos, nós podemos identificar a natureza das Escrituras. Elas foram escritas, elas foram repartidas em vários tipos de livros. E aqui também nós podemos verificar que foram escritas por vários autores, que estavam em épocas diferentes, culturas diferentes, situações diferentes.
E tudo isso precisa ser levado em contexto para uma interpretação fidedigna das Escrituras, para uma interpretação sem vício, sem ruído, para que você possa ler de uma forma clara, entender o que foi escrito por aquele autor. Aquele autor ele tinha um tipo de texto, ele tem ali um contexto histórico, ele tem uma técnica particular. Isso não pode ser colocado de lado. Isso deve sim ser colocado como suma importância para que você interprete de forma correta as Escrituras. Não podemos deixar de forma alguma cultura, história, particularidade do autor de lado ao ler os livros sagrados. Amém? Pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. A autoridade da Bíblia. Uma das marcas do pentecostalismo é o seu compromisso inegociável com as Escrituras. Cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Palavra de Deus. Nossa autoridade final em questões de fé e prática. Isso está em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Portanto, ao ler o livro sagrado, temos como pressuposto sua inerrância e infalibilidade. Tudo o que está escrito é verdadeiro e serve para o nosso ensino. Isso está em Romanos capítulo 15, versículo 4. Nessa compreensão, refutamos a relativização, e a desobediência aos preceitos bíblicos. Isso está em Apocalipse 22, versículo 19. Acatamos suas doutrinas, reconhecemos a realidade do sobrenatural, a literalidade dos milagres e a atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais. Nós nos baseamos em Atos capítulo 2, versículo 39. Então aqui, irmãos, nós podemos verificar que a autoridade da Bíblia ela é suprema. Ela é a nossa bússola, a nossa fé, a nossa prática, ela está na Bíblia, que é infalível. E não é negociável. Nós temos esse compromisso para com a Bíblia. Não se negocia princípios bíblicos. Não se negocia mandamentos bíblicos. Porque o mundo ele vai nos trazer pressupostos, vão nos trazer conceitos que não são bíblicos, vão falar que muitas coisas estão atrasadas, que se nós seguirmos a Bíblia literalmente como ela é, nós seremos pessoas atrasadas, seremos pessoas que não são modernas. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque a modernidade e muitas coisas que vão contra os preceitos bíblicos vão nos levar a errar na nossa caminhada. E se nós tivermos esse compromisso com a Bíblia, de não negociar nada do que está escrito, nós andaremos em vitória em Cristo Jesus. Amém? A iluminação do Espírito Santo. A doutrina da iluminação se refere à atuação do Espírito Santo na vida do crente, que o capacita a discernir as verdades da palavra de Deus. Isso está em Efésios, capítulo 1, versículo 17 e 18. E também em 1 João, capítulo 5, versículo 20. Somente o estudo racional não é suficiente para o entendimento da revelação escrita de Deus. Contudo, a iluminação não é uma fonte paralela de revelação e nem substitui o exame das Escrituras. Ao contrário, pois à medida que estudamos, o Espírito nos concede a compreensão. A iluminação não aumenta e nem altera a Bíblia. Apenas elucida o que já foi revelado pelo Espírito. Assim, o conhecimento da palavra produz comunhão com Deus, vida de oração, obediência e santificação. Isso está em 2 Pedro, capítulo 1, versículos do 3 ao 10. Então aqui, irmãos, nesse primeiro item aqui,
nesse segundo item, a iluminação do Espírito Santo ela é necessária. É necessário que nós oremos ao Espírito Santo para que ele nos ilumine, para que ele traga luz às Escrituras Sagradas para as nossas mentes. Porém, irmãos, isso não nos tira a responsabilidade de examinar as Escrituras, de estudar as Escrituras. Não nos tira a responsabilidade de querer ler mais, de querer ter mais. Porque quanto mais você lê, mais você estuda, mais você pesquisa as Escrituras Sagradas, mais comunhão você tem com Deus. Mais uma vida de santificação você tem com Deus. Menos você vai desobedecer, mais você vai obedecer. E aí, irmãos, a glória de Deus vai estar sobre a sua vida. Você vai ter uma comunhão maior com Deus. Numa comunhão maior com Deus, o Espírito Santo vai te iluminar cada vez mais. Vai te trazer coisas que você nem imagina na sua mente. Vai te trazer conhecimentos do céu na sua mente. Então, não fique só na revelação. Deus vai te revelar, mas não tire a responsabilidade de você estudar as Escrituras Sagradas. Não faça isso. Não, Deus vai me revelar. Amém. Mas se você não abrir a Bíblia e se você não ler, Deus não vai te revelar. Então tenha essa responsabilidade com você. Amém? Nós estamos lendo pouco a Bíblia. Devemos ler mais, todos nós. O valor da experiência. O texto sagrado é útil para o ensino, a repreensão e correção, a fim de tornar salvo perfeito. Isso está em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Essas declarações demonstram que a Bíblia deve ser aplicada ao nosso viver diário. As verdades bíblicas são confirmadas quando experimentadas pela Igreja do Senhor. Marcos capítulo 16, versículo 20. Nesse aspecto, por exemplo, cremos que o livro de Atos não apenas descreve a experiência pentecostal da igreja primitiva, como também a torna válida para os nossos dias. Está em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4, e também em Atos, no capítulo 38 e 39. Ressalta-se, porém, que nos versículos 38 e 39, ressalta-se, porém, que nem a experiência nem a tradição da igreja podem estar acima da autoridade bíblica. Somente a Escritura é que pode autenticar e até mesmo corrigir a experiência ou a prática da igreja, caso seja necessário. Isso está em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Então aqui, irmãos, olha lá, o valor da experiência com o Espírito Santo, ele é basicamente com base no que você lê a Bíblia, no que você se entrega às Escrituras Sagradas, no que você coloca a Bíblia como bússola da sua vida, como prática da sua caminhada. Então, quando você vê nas Escrituras Sagradas o que ela declara, isso deve ser a base dos seus conceitos. Isso deve ser a base das suas decisões. E aqui, nenhum dogma de igreja ele pode estar acima das Escrituras Sagradas. E aqui vem dizer isso. Somente a autoridade bíblica pode autenticar o que está escrito. Então, nenhum dogma ou nenhuma regra ela pode estar acima da Escritura, ou ela pode ser contra a Escritura Sagrada. Não, mas tem uma regra aqui que foi colocada que é diferente do que está escrito na Bíblia. Então, isso não vem de Deus. Amém? Todas as regras criadas, e aí toda instituição ela precisa de regras, tá? Não sou contra dogmas, nem contra regras, mas ela não pode quebrar algum conceito bíblico. O conceito bíblico sempre está acima de qualquer regra humana. Amém? Vamos para o terceiro inciso, as regras básicas
da interpretação. Primeiro item, a Escritura é a sua própria intérprete. Olha que coisa linda, irmãos. A hermenêutica tem origem no termo grego hermenêuticos, que, na teologia, designa os princípios que regem a interpretação dos textos sagrados. Lutero desenvolveu a máxima de que a Escritura tem de ser interpretada e entendida por si própria. Isso está em Isaías capítulo 8, versículo 20. Significa que devemos estudar a Bíblia, seguindo o método pelo qual uma parte do texto auxilia na compreensão de outro texto. Essa afirmação é legítima, porque a coesão da Escritura é resultado de um único autor divino. Isso está em Provérbios 30, versículos 5 e 6. Embora esse método seja legítimo, o estudante das Escrituras precisa do auxílio de regras básicas para uma correta interpretação. Então, olha que coisa linda, né? Princípios que regem a interpretação dos textos sagrados. A hermenêutica é em si a interpretação. É a disciplina de interpretar. Então, há regras básicas nisso. Mas Lutero aqui vem dizer que a própria Escritura, ela por si só, ela já tem essa questão da interpretação. Ela se interpreta por si só. E ela liga um texto no outro. É algo maravilhoso. Apesar de vários escritores de várias épocas diferentes e de várias culturas diferentes, eles falam de uma forma em que um texto, um livro se liga com o outro. Então só Deus para fazer isso, né? Cientificamente isso é impossível, irmãos. Não tem como essa coesão, essa ligação existir em lugares diferentes, com culturas diferentes. Um texto se ligar com o outro, um livro se ligar com o outro, falar a mesma coisa. É só Deus para fazer isso. Então, nós temos que ter aqui essa interpretação. Muitas vezes é literalmente o que está escrito na Bíblia. Literalmente, irmãos, está escrito. E nós às vezes queremos criar ali cenários sobre textos que exatamente aquilo que está dizendo. Conhecereis a verdade vos libertará. Que interpretação que tem aí? Isso está em João, capítulo 8, versículo 32. Irmãos, já está dizendo literalmente, conhece a verdade. E a verdade está onde? Na Bíblia. E o que Jesus diz? Eu sou a verdade. Jesus vem dizer isso no próprio Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, a interpretação do texto é literal. Conhecereis a verdade, conhecereis a Jesus. E Jesus vos libertará. Então não tem que criar muito cenário além disso aí. Porque um texto já liga com o outro. Eu acabei de dar aqui um exemplo no mesmo livro, irmãos. Então assim, às vezes nós nos perdemos por querer criar cenários. E a Bíblia se explica por si só. Princípios da interpretação bíblica. Dentre os princípios gramaticais, históricos e literários, enfatizamos que o texto bíblico tem sentido único e sempre que possível deve ser interpretado literalmente. Nesse aspecto, é preciso tomar cuidado com as expressões de uso simbólico e alegórico. Por exemplo, Cristo disse: tomai, comei isto, e é o meu corpo. Isso está em Mateus, capítulo 26, versículo 26. Na Santa Ceia, Jesus diz isso. Esse texto mostra que corpo aqui não está em sentido literal, mas no figurado. Outro princípio refere-se ao contexto, isto é, analisar os versículos que procedem e seguem o texto que se estuda. Diz a máxima que texto fora de contexto é pretexto.
Desse modo, observado esses princípios, a Bíblia precisa ser interpretada no todo. Nenhuma doutrina pode basear-se em um único texto ou em hipóteses particulares. Isso está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Então, olha como é sério essa coisa, né? Como é sério esse tema aqui. Jesus vai dizer na Santa Ceia: tomai e comei, isto é o meu corpo. Ele está dizendo que o pão ali, ele representa o corpo de Cristo, que será entregue por todos aqueles que nele crê. Aqui ele não está dizendo literalmente, está falando de um modo, de um contexto simbólico. É um símbolo. Então, quando nós vamos tomar a Santa Ceia, o pão ali, ele é um símbolo do corpo de Cristo que foi entregue por nós. Então, é muito profundo isso. Então, nós precisamos entender ali o contexto em que, quando nós lemos um versículo, não podemos ficar apenas naquele versículo, irmãos. Nós precisamos ler todo o texto, o que antecede aquele versículo e o que vai também depois daquele versículo, para nós entendermos o contexto. Nós tirarmos ali conclusões em um versículo apenas, nós estaremos aí, infelizmente, entrando por um caminho que vai levar ao erro. Nós devemos ter esse cuidado. Muitas vezes as pessoas pegam um versículo só, se baseiam naquele versículo e falam: esse versículo aqui é verdade, isso vai acontecer, que Deus falou, e aí não entende o contexto. E aí acaba trazendo interpretação errônea, interpretação falha. Os perigos da hermenêutica pós-moderna. Nessa ortodoxia, refuta todo e qualquer método que nega a inspiração verbal e plenária da Bíblia e a sua consequente autoridade. Isso está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Assim sendo, o intérprete não pode criar outro cânon dentro do cânon bíblico, ou seja, não cabe ao estudante fragmentar ou relativizar os textos inspirados. Não se pode empregar métodos subjetivos focados no leitor, em prejuízo do texto e do autor bíblico. Ratificamos que as experiências devem ser submetidas ao crivo das Escrituras Sagradas. Isso está em Atos, capítulo 17, versículo 11. Por fim, reconhecemos que as técnicas hermenêuticas não são infalíveis. Durante o processo de aplicação dos métodos interpretativos, necessitamos da iluminação do Espírito Santo. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Então aqui, irmãos, esta hermenêutica pós-moderna, né? E aí há pessoas que gostam de criar interpretações paralelas à Bíblia, gostam de criar ali a sua própria interpretação ou trazer subjeções, né? A Bíblia é muito objetiva, irmãos. Assim, não tem assim nada subjetivo na Bíblia, tá? A Bíblia é muito complexa também de se ler, por isso nós precisamos pedir a iluminação do Espírito Santo, precisamos estudar, precisamos comparar textos, precisamos entender o contexto, precisamos perguntar aos nossos líderes, né? Mas nada na Bíblia é relativo. O relativismo vem de outros pensamentos que não são cristãos, tá? Não é relativo. O que é relativo, né? O relativismo ele vem da sua visão. Você tem uma visão de algo, ou outro tem uma visão já tem uma outra visão. Então cada um tem o seu conceito. Então aí é que está o grande problema, né? Nós não devemos fazer o que é sagrado, o que já foi autorizado pelo Espírito Santo, o que já foi autenticado pelo Espírito Santo, o que já foi provado pelo Espírito Santo, que é o canon. Nós devemos colocar coisas a mais, ou histórias, né, que não passaram por essas regras de autenticidade pelo Espírito Santo. Porque se nós fizermos isso, nós estaremos entrando por um caminho que vai ser relativo, né? É um caminho que vai nos trazer a erros. E nada na Bíblia é relativo. Tudo tem um mesmo sentido. Tudo tem o mesmo olhar.
tudo tem o mesmo objetivo. E o grande objetivo é a salvação da humanidade. O grande objetivo é salvar vidas. O grande objetivo é nós termos vitória em Cristo Jesus. O grande alvo é Jesus Cristo. E isso deve ser a base. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. Isso está em João capítulo 3, versículo 16. Este é o texto áureo da Bíblia. Deus, ele enviou o seu único Filho, para que todos fossem salvos por meio dele. Tem relativismo nisso? Não. É bem objetivo. É isso mesmo que está escrito. E é nessas coisas que nós devemos nos basear. E basear a nossa prática e a nossa conduta de vida. Amém? Vamos para a conclusão. A Bíblia Sagrada deve ser lida e interpretada. Nesse mister, somos auxiliados pela exégese e pela hermenêutica. Contudo, nenhuma das técnicas de interpretação estão acima da autoridade da palavra de Deus. O que a igreja crê e professa deve ser interpretado à luz da própria Escritura. Olha que coisa linda. Então aqui, irmãos, nós tivemos aqui esta aula sobre a interpretação da Bíblia. Eu espero que tenha sido bênção para você. Foi muito difícil fazer essa aula, aconteceram várias coisas, como vem acontecendo, porque Deus ele está começando a trabalhar. Algumas pessoas estão vendo aqui as aulas, estão também vendo os vídeos de oração, estão sendo abençoados. Nós temos testemunhos dos vídeos de oração, é que as pessoas às vezes não querem comentar, mas há testemunhos. E peço perdão aos irmãos pelos erros, às vezes, de dicção que eu tive aqui. Mas há um esforço aqui e eu tenho visto que a glória de Deus tem sido manifestada a partir dessas aulas. Continue vendo as aulas. Se você gostou, clique em gostei, porque assim você nos motiva a fazer essas aulas. Comente aqui o que Deus falou com você e também compartilhe com pessoas que você entende que precisa de uma aula como essa. Amém? Que Deus te abençoe.